Já já vamos começar. Segure-se nas cadeiras. É agora. Eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos, que chega para purificar. Até sem a tua intervenção, todos esses guerreiros postados nos respectivos exércitos serão mortos. Bhagavad Gita, capítulo 11, verso 32. Olá, gente, boa noite. Estamos começando aqui a live a partir dessa introdução aí de arrepiar, né? Não? Quem gostou da introdução, coloca o comentário aí. Gostou? Se arrepiou com a introdução? Muito legal, né? Conta-se a lenda que quando Oppenheimer assistiu à primeira explosão nuclear no teste realizado em 1945, ele recitou esse verso do Bhagavad Gita. Eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos, que chega para purificar. Até sem a tua intervenção, todos esses guerreiros postados nos respectivos exércitos serão mortos. Bhagavad Gita, capítulo 11, verso 32. Depois houve a descoberta do núcleo atômico por Rutherford. Rutherford conseguiu descobrir a existência do núcleo atômico com o famoso experimento de Rutherford, onde uma folha de ouro foi colocada como alvo e, a partir daí, foi colocado uma partícula, um projétil que é o núcleo de hélio, que é a chamada partícula alfa. Então, houve a colisão da partícula alfa com o núcleo do hélio, e no experimento de Rutherford foi descoberto o núcleo atômico. A partir daí, em 1932, Chadwick, na sua experimentação, descobriu o nêutron, e também o próton já havia sido descoberto também por Rutherford. Então, chegamos à construção do modelo nuclear, modelo atômico. A descoberta do nêutron é muito importante para poder compreender o funcionamento do núcleo atômico, porque sem o nêutron ele não tem estabilidade. Quem dá a estabilidade ao núcleo atômico é exatamente o nêutron, tá? O nêutron que dá essa estabilidade ao núcleo atômico. E assim a gente tem o átomo estável. Aqui tem também a figura do átomo. É claro que isso não está na escala normal, né? A gente tem que o núcleo, em proporção ao tamanho do átomo, é de uma proporção de 1 para 100 mil, não o que está aparecendo na figura. Essa figura é meramente ilustrativa, para a gente poder compreender a interação entre nêutron, próton e elétron, mas não reproduz em tamanho natural o tamanho
do átomo, nem o tamanho do elétron em proporção com o nêutron e o próton. Esses tamanhos não estão em escala, tá? Vocês sabem que o elétron é 1.800 vezes menor que o nêutron. Então, ele não é nesse tamanho, né? Esse tamanho é apenas ilustrativo. Parece na figura que o elétron é do mesmo tamanho do nêutron ou do próton. E não é, ele é 1.800 vezes menor. Esse aí é o Chadwick, ele conseguiu descobrir o nêutron, pesquisador muito importante dentro do desenvolvimento da teoria nuclear, da física nuclear. Essa foto aí. Então, Léo Szilard, ele descobriu, ele percebeu que ele teve um grande insight sobre a questão das reações nucleares. Foi ele que teve esse insight, ele foi o primeiro que descobriu isso daí. O que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte, o insight que ele teve, a ideia de ouro, ideia da vida de Léo Szilard. Ele descobriu o seguinte, ele descobriu que deveria existir um núcleo atômico que, ao absorver um nêutron, ele poderia liberar uma fissão nuclear, uma liberação de energia muito grande, e se após essa liberação de energia ele soltasse mais 2 ou 3 nêutrons, essa reação nuclear seria sustentável, seria possível se mantê-la ao longo do tempo. Ou seja, o núcleo, o que ele pensou? O núcleo ele absorve o nêutron, gera energia e, a partir daí, ele libera 2 ou mais nêutrons. E aí esses 2 ou mais nêutrons vão produzindo energia em outros átomos, outros núcleos atômicos, e aí teria uma reação sustentável, se fosse mantido as condições dessa propagação do nêutron. Ele teve essa ideia e começou a trabalhar em cima disso daí. Foi uma ideia muito importante e muita gente conseguiu pegar essa ideia do Léo Szilard e aprimorar isso daí. Hoje vamos falar sobre o Projeto Manhattan, o projeto que resultou nas bombas Little Boy e Fat Man, que foram lançadas, respectivamente, nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O caos, a destruição e a morte foram planejados por longos anos. E esse projeto resultou em tudo isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Muita gente pensa que a tal carta recebida por Roosevelt foi escrita por Albert Einstein. Na verdade, Léo Szilard e Paul Eugene Wigner escreveram a carta. Eles estavam preocupadíssimos com a descoberta da fissão nuclear por Otto Hahn. E eles pensaram o seguinte: os alemães vão construir uma arma de destruição em massa. Havia um grande pânico pelo avanço do nazismo e do fascismo pelo mundo. Grupos excluídos, como judeus, ciganos e etc., eram dizimados por Hitler. As pessoas estavam apavoradas e tinham que deter esse mal que avançava pelo mundo. Mas Szilard e Wigner sabiam que não tinham projeção política, status científico o suficiente para convencer Franklin Roosevelt. Então, foram até a casa de Albert Einstein, que a essa altura já morava nos Estados Unidos, em Long Island. Foram de carro, dirigindo, até a casa de Einstein para pedir que ele assinasse a carta. Einstein, ao ler a carta e se dar conta de todo o risco que tinha no desenvolvimento de projetos acerca da fissão nuclear pelos alemães, assinou a carta de bom grado. Roosevelt, ao ler a carta e receber a carta, será que isso é possível? Ficou um pouco descrente e designou um físico, Bragg,
para criar um comitê científico a fim de analisar a carta e avaliar os riscos. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho no teor da carta. Apenas um trechinho da carta eu vou ler para vocês, a tradução. No curso dos últimos 4 meses, foi-se provado pelo trabalho de Joliet, na França, assim como de Fermi e Szilard, na América, que pode ser possível provocar uma cadeia de reações nucleares numa grande massa de urânio, no qual grandes quantidades de poder e um novo tipo de radioatividade podem ser geradas. Agora parece quase certo que isso poderá ser atingido num futuro próximo. Esse novo fenômeno poderia ser usado na construção de bombas e é concebível, apesar de haver muita pouca certeza, que bombas extremamente poderosas poderiam assim ser construídas. Uma única bomba desse tipo levada por um barco e detonada num porto poderia muito bem destruir todo o porto e alguma parte da sua área adjacente. Contudo, tais bombas podem muito bem acabar por serem muito pesadas para o transporte aéreo. Isso foi em agosto de 1939. Nessa época, os Estados Unidos ainda nem tinham entrado na guerra. A guerra era algo que estava acontecendo lá longe na Europa. O avanço da Alemanha nazista não era uma preocupação tão grande assim na cabeça de Franklin Delano Roosevelt. Então ele não deu muita relevância ao tema. Enrico Fermi, grande pesquisador na área de fissão nuclear e o criador do primeiro reator nuclear, que ele ainda não havia feito, foi um pouquinho depois, estava trabalhando nos Estados Unidos e era a pessoa indicada a participar desse trabalho, assim como outras tantas mentes brilhantes que nasceram nos Estados Unidos ou lá estavam. Aliás, cabe um destaque importante, quando Enrico Fermi foi receber seu prêmio Nobel em 1938, da Suécia ele já pegou um avião para os Estados Unidos e fugiu do regime fascista de Mussolini. Então, após receber essa carta... a fuga do Enrico Fermi foi interessante, né? Que ele foi receber o prêmio Nobel na Suécia e da Suécia já foi para os Estados Unidos. Não voltou mais para a Itália, já fugiu do regime do Mussolini. Em 1939, Franklin Roosevelt só iniciou o projeto atômico americano em outubro de 1941. E em dezembro de 1941 houve o ataque a Pearl Harbor. Isso foi um estopim que levou os Estados Unidos a entrar na guerra. E ele mudou de ideia e resolveu dar toda a força, incentivo, dinheiro às pesquisas do projeto atômico. Passou a ser conhecido como Projeto Manhattan. O grande físico e vencedor do prêmio Nobel, o Compton, foi quem chamou Robert Oppenheimer para ingressar no Projeto Manhattan. Ele que se tornou muito importante no desenvolvimento do projeto da primeira bomba atômica, a ponto de ser conhecido como o pai da bomba atômica. Vale ressaltar que havia colaboração do Reino Unido em todas essas pesquisas, havia uma troca de informação muito grande entre eles. Os temores de Szilard tinham fundamento, pois, de fato, Hitler iniciou um projeto para a construção de sua bomba atômica. O responsável por construir e elaborar, projetar a bomba atômica alemã era Werner Heisenberg. Em seus relatos, no seu livro A Parte e o Todo, Heisenberg diz que não concordava com o regime nazista de Hitler. Ele achava que aquilo ali era um mal, que as pessoas não tinham que ser mortas por conta de sua origem, de suas escolhas e coisas assim, os pensamentos do regime nazista. Então, ele permaneceu, aceitou liderar o projeto, mas de modo secreto, ele sabotou o próprio projeto, impedindo que chegasse a um resultado satisfatório. Após a guerra, as acusações caíram sobre Heisenberg a partir dos tribunais internacionais. Mas ele acabou sendo considerado inocente das acusações, depois de um certo tempo. As reais intenções de Heisenberg, se realmente ele sabotou o projeto alemão
ou ele simplesmente não conseguiu concluir a bomba atômica, ficarão para ser julgados ao longo da história. Heisenberg é uma figura muito interessante, né? Há essa dúvida se ele sabotou o projeto Manhattan, da bomba nuclear alemã, se ele sabotou o projeto da bomba nuclear alemã, o que o tornaria um herói, ou simplesmente se ele não conseguiu concluir a bomba nuclear alemã e aí disse que sabotou para poder ficar bem na fita. Então, não se sabe exatamente a verdade, né? Se ele realmente foi de propósito ou foi sem querer. Mas o fato é que ele não conseguiu fazer a bomba nuclear e eu acho que só isso já eleva a Heisenberg um título assim de herói da humanidade, né? Porque se Hitler tivesse feito a bomba nuclear, a história teria sido bem diferente. Então, o fato de não ter conseguido deve-se com certeza a Heisenberg. Heisenberg aparece no filme Oppenheimer, tem uma participação no filme também. 130 mil trabalhadores participaram do Projeto Manhattan, mas 99% deles não tinham ideia do que eles faziam. Eles trabalhavam assim, olha, sua função é apertar esse botão aqui. Sua função é pegar esse material aqui, apertar o botão e ver se apita. As pessoas não sabiam que estavam manuseando um contador Geiger. Então, eles não tinham ideia do que estavam fazendo, o que estava envolvido naquilo ali. Então, os trabalhadores faziam exatamente a função que era restritamente instruídos. O projeto Manhattan não estava restrito a um único local e a uma única função. Os poucos que sabiam o que se desenvolvia ali eram alguns dos mais brilhantes físicos e engenheiros que estavam ali nos Estados Unidos, como Enrico Fermi, Robert Oppenheimer, Compton e outros tantos. E mais uns militares, generais e tal. Quem comandava tudo era o Major General Groves. E quem comandava a parte científica acabou sendo, depois de um certo tempo, Robert Oppenheimer. Como eu disse, a grande maioria dos trabalhadores não tinha ideia do que estavam fazendo ali. Sabiam que era um projeto destinado à guerra, só isso. Haviam 3 lugares cruciais no projeto Manhattan. O primeiro era Los Alamos, onde ficava o projeto Y. Lá ficavam os grandes cientistas, os físicos, que estavam calculando e projetando a bomba atômica. Havia a fábrica em Oak Ridge, que era destinada a fazer o enriquecimento do urânio. E haviam 3 reatores nucleares chamados de B, D e F que ficavam em Hanford. Essas eram as unidades principais do projeto Manhattan. Vamos analisar um pouquinho cada uma delas. Neste mapa vemos todas as unidades do projeto Manhattan, mas vamos nos concentrar em Los Alamos, Oak Ridge e Hanford. Em Los Alamos funcionava o cérebro do projeto, instalações sofisticadas para a época com toda a infraestrutura necessária para que os cientistas projetassem as bombas atômicas. Em Oak Ridge funcionava a fábrica de enriquecimento do urânio, onde homens e mulheres trabalhavam sem ter muita noção, ou melhor, nenhuma noção do que estavam fazendo ali. Inclusive eram muitas mulheres, filhas, irmãs, netas, esposas dos soldados americanos que lutavam na Europa. Elas estavam ali de bom grado, felizes por poder cooperar no esforço para vencer a guerra. Mal sabiam o que estavam produzindo ali em Oak Ridge. Este livrinho que aparece aí conta essa história, fica a dica. Em Oak Ridge funcionavam 3 etapas para o enriquecimento de urânio: difusão térmica líquida, difusão térmica gasosa e espectrômetro de massa. Cada etapa isoladamente não conseguia chegar no percentual de 85% necessário para a bomba atômica. O enriquecimento do urânio é separar o urânio 235 do urânio 238. Na natureza, temos 0,7% de urânio 235
no urânio natural. E para fazer a bomba atômica precisava de 85% de urânio 235. Era um desafio tecnológico imenso para a época. E ainda hoje é difícil. Oppenheimer teve a ideia de unir as 3 etapas do processo, fazendo o enriquecimento numa primeira etapa até cerca de 5%, depois na segunda etapa até uns 20 a 30%, e na última etapa atingindo finalmente os 85%. Finalmente atingido 85%. É o desenvolvimento em cascata que eu citei no vídeo anterior. A ideia do Oppenheimer, quer dizer, fazer a cascata de enriquecimento do urânio em diversos níveis. Muito genial essa ideia, por isso que eu estou destacando aqui. Oppenheimer realmente foi um gênio, um líder, um cara excepcional. 5%. Oak Ridge gastava muita energia elétrica. Ela consumia na fábrica de enriquecimento de urânio 10% da energia elétrica de todos os Estados Unidos da América. E finalmente temos as unidades de Hanford, onde tinham os reatores nucleares B, D e F. Por que tinham esses reatores nucleares? Oppenheimer descobriu que o plutônio 239 também era um material muito físsil. Então, ele produzia plutônio 239 a partir do urânio 238 direto, que era 99% do urânio natural. Então, ele produzia nessas reações plutônio 239. Então, a bomba Little Boy foi a bomba de urânio, um processo do que foi citado primeiro. E a bomba Fat Man, a bomba de plutônio, usando o plutônio produzido nesses reatores nucleares de Hanford. Então, essas unidades que estão aparecendo aqui é da bomba Fat Man e as 2 primeiras da Little Boy. Entenderam mais ou menos a divisão da função? Então, construiu 3 reatores nucleares chamados B, D e F para produzir plutônio. Essa foi a tecnologia usada para a segunda bomba atômica, Fat Man. E ele conseguiu produzir mais outras, porque era mais fácil produzir o plutônio 239. Em Oak Ridge foram produzidos apenas alguns quilos de urânio 235 para a construção da bomba atômica Little Boy. Foi exatamente o suficiente para a bomba. Por isso ela nem pôde ser testada antes. Já para a bomba Fat Man, foi produzido quantidade para mais de uma bomba. Então foi feito o teste com a tecnologia da bomba de plutônio 239, a Fat Man. Assim, a quantidade de urânio enriquecido foi pouca, o suficiente para uma única bomba. Então, foi construído com todo esse urânio enriquecido na base de 85% de urânio 235 e 15% de urânio 238, foi construída a bomba Little Boy. Ela foi terminada, concluída em fevereiro de 1945. Após muito esforço e essa reengenharia que eu expliquei, pensada por Oppenheimer. No mesmo ano, com o plutônio gerado nos reatores nucleares, a partir, como eu falei, do decaimento do urânio 238 até chegar no plutônio 239, foi construída a bomba Fat Man, com plutônio 239, também concluída em 1945. O plutônio 239 foi gerado em uma quantidade suficiente para se fazer um teste. Então foi feito um teste prévio com a bomba do tipo Fat Man em 1945. O primeiro teste ocorreu em 16 de julho de 1945, onde eles lançaram a bomba a partir de um bombardeio, atingindo uma coluna que havia sido montada ali no deserto. O teste foi presenciado por Bush, Chadwick, Conant, Farrell, Fermi, o general Groves, Lawrence, Oppenheimer e Tolman. O custo total do projeto Manhattan foi de 2 bilhões de dólares na época, o que equivale para projeções da valorização financeira para os dias de hoje, equivale a 25 bilhões de dólares. É mais ou menos o custo previsto para a construção do reator de fusão nuclear Tokamak
pelo grupo ITER, que eu comentei no vídeo anterior. Em 6 de agosto de 1945, o bombardeio Enola Gay partiu, levando a bomba Little Boy. Ela foi lançada sobre a cidade de Hiroshima e foi detonada a uma altura de 530 metros. Foi muito triste, né, falar da questão do 80 mil pessoas morreram imediatamente e outras 70 mil ficaram gravemente feridas, vindo a falecer posteriormente. Muitas pessoas sofreram sequelas gravíssimas acerca da radiação. A área devastada foi de 12 quilômetros quadrados e a explosão equivale a 13 quilotons de TNT. Em 9 de agosto de 1945, saiu o bombardeio Block Scar. Ele decolou com a segunda bomba, Fat Man, feita de plutônio 239. A cidade, que era o alvo principal, estava encoberta por muitas nuvens devido ao clima e não foi possível lançar ali. O avião deu uma volta, foi para um segundo alvo possível, que era a cidade de Nagasaki, que também estava encoberta pelas nuvens. Mas, num certo momento, abriu-se uma clareira e um espaço se abriu. E aí receberam a ordem de lançar a bomba, a segunda bomba, em Nagasaki. Lá foram 40 mil mortos imediatamente e mais 60 mil feridos que foram morrendo aos poucos. Oppenheimer, obviamente, ele também se sensibilizou com isso, mas o que acontece é que a imagem de Oppenheimer foi muito difamada por conta de questões de interesses políticos, né? Então, Oppenheimer ele sofreu muita pressão dentro da vida dele, tanto pressão por parte do governo, pressão por parte da opinião pública, pressão por parte dos inimigos. O Oppenheimer ele tinha um pensamento de esquerda e ele foi muito perseguido por conta disso. As suas ligações com o Partido Comunista, isso gerou muita desconfiança. Então, isso gerou muito ponto de, digamos assim, de justificativa para o Oppenheimer ser perseguido pela CIA na época do pós-guerra, né? Então, a CIA a CIA ela investigou muito Oppenheimer e ficava perseguindo ele porque achava que ele podia ser comunista. Naquela época havia um horror à coisa do comunismo, né? Então, como é que chama? Plano Marshall, não é isso? Plano Marshall. Então, no Plano Marshall era aquela doutrina americana de perseguição ao comunismo e tal e tal. E o Oppenheimer foi vítima dessa perseguição. E, tipo, ele injustamente, porque ele não tinha feito nada, ele não tinha feito nada de espionagem, nem de. Ele sempre foi um cara muito correto, muito tentou, trabalhou na questão da construção da bomba nuclear de forma correta, com muita competência dentro do seu fazer e muita responsabilidade em relação à questão disso daí. Tanto que depois que terminou a guerra, ele se colocou contra a questão do desenvolvimento de armas nucleares de hidrogênio, a chamada bomba de hidrogênio. Ele se colocou contra a construção da bomba de hidrogênio. Isso já foi mais um motivo ainda para ele ser perseguido também, porque como ele se colocou contra a bomba de hidrogênio, isso foi motivo para os seus inimigos fazerem aquela intriga, né? Dizendo, tá vendo só, ele é comunista, ele está contra os Estados Unidos, ele está conspirando contra a gente e tal, e começaram tentar fazer a caveira dele no governo americano. E a CIA caiu de cima de Oppenheimer, investigando ele, perseguindo ele e tal. E o Oppenheimer, ele simplesmente ele era um cara pacifista. Ele não queria que
se fosse construída uma bomba de hidrogênio, que era uma arma de destruição em massa muito maior, muito pior do que a bomba que o próprio Oppenheimer fez. Era muito pior, muito terrível a bomba de hidrogênio. Para a gente poder entender a questão do risco da bomba de hidrogênio, a gente vai ver um vídeo que fala sobre isso. A bomba de hidrogênio é uma bomba que tem no primeiro estágio um processo de fissão nuclear, e essa fissão nuclear detona um segundo estágio, que é um processo de fusão nuclear e fusão nuclear e liberação de muito mais energia, tipo uma bomba de fissão que se multiplica o seu efeito a partir de um processo de fusão nuclear, e é uma bomba que amplifica muito o poder destrutivo muito maior do que a bomba Little Boy concebida pelo Oppenheimer. Ele percebeu esse risco e ele achava que não era necessário isso daí, isso era uma coisa que ele era contra isso daí. E o fato de ser contra levou o Oppenheimer a ser muito perseguido nisso daí. Então, para a gente entender melhor essa questão da bomba de hidrogênio, vamos ver um vídeo aqui que fala sobre a questão da bomba, tá bom? Um vídeo que eu explico essa questão da bomba de hidrogênio e outros tipos de bomba. Um vídeo muito interessante aqui, eu vou mostrar para vocês. Uma situação de guerra na Ucrânia. O mundo nunca tinha visto uma guerra tão sangrenta e tão violenta, com tantos refugiados, tanto impacto no mundo globalizado, desde a Segunda Guerra Mundial. Claro que existiram guerras com muitas mortes e muitas situações trágicas, mas fora do território europeu. Até então, as guerras no território europeu não tinham sido tão graves e com consequências tão terríveis quanto se vislumbra a guerra na Ucrânia. O que dá medo nessa história aí é que o Putin não vai recuar, não vai ceder. E o Zelensky também não. Tá brabo. O objetivo deste vídeo é falar dos impactos físicos provocados por uma simulação do lançamento de bombas nucleares ou táticas ou estratégicas em solo da Ucrânia. Então, quais seriam esses impactos e, por conta desses impactos, por que um tipo de bomba pode ser lançado, tem uma chance de ser lançada, e outro tipo de bomba é praticamente impossível de ser lançada. A gente vai analisar os pormenores do impacto físico dessas bombas nucleares. Primeiramente, a gente vai ver a diferença entre bomba nuclear tática e bomba nuclear estratégica. Vamos lá. A principal diferença entre as bombas nucleares táticas e as bombas nucleares estratégicas está na energia liberada. As bombas nucleares táticas liberam menos energia e as bombas nucleares estratégicas são aquelas que têm um impacto de destruição muito maior do que as bombas nucleares táticas. Existem várias classificações em termos de valores, considerando as bombas nucleares que estão em condições ativas nos dias de hoje. E vou considerar aqui neste vídeo as bombas nucleares táticas com um impacto de destruição em torno de 0,5 ou 1 quilotons, até no máximo 100 quilotons. Essas são as bombas nucleares táticas. E as bombas nucleares estratégicas acima de 200 quilotons, podendo chegar a 2 megatons, ou seja, 2.000 quilotons. Vamos chamar de bombas nucleares convencionais aquelas que têm um padrão de construção similar à bomba Little Boy. E vou considerar aqui neste vídeo as bombas nucleares táticas com um impacto de destruição em torno de 0,5 ou 1 quilotons, até no máximo 100 quilotons. Essas são as bombas nucleares táticas.
e as bombas nucleares estratégicas acima de 200 quilotons, podendo chegar a 2 megatons, ou seja, 2.000 quilotons. Vamos chamar... Então, gente, essa imagem aí, ó, é a da bomba Little Boy, a bomba lançada em Hiroshima, aquela que eu falei do processo de explosão. Lembra que eu falei que eu mostrei que ela era comprida, cilíndrica, meio comprida? Então, aí você tem a ignição da bomba nuclear, é feito um disparo aqui e o disparo atinge o alvo ali. Então, ocorre a detonação da bomba e precisa desse corredor aqui para ocorrer a detonação da bomba. Esse corredor tem a setinha rosa aqui, tá vendo? Então, essa daí é o esquema da bomba Little Boy. De bombas nucleares convencionais, aquelas que têm um padrão de construção similar à bomba Little Boy, lançada em Hiroshima, ou à bomba Fat Man, lançada em Nagasaki. Neste vídeo que está aparecendo aí no card, eu falo da diferença na construção das duas bombas, que usaram uma tecnologia um tanto quanto diferente. Assim, as atuais bombas nucleares estratégicas costumam usar uma tecnologia muito diversa das bombas nucleares convencionais. São as chamadas bombas H, ou bomba de hidrogênio. O primeiro estágio de ignição aciona o segundo estágio, que é similar a uma bomba nuclear convencional. Tá vendo aqui, ó? Aí o questão da bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio tem 3 estágios. Ó. No primeiro estágio você tem a fissão, depois você tem no segundo estágio você tem a fusão, tá vendo? Então tem fissão e fusão nuclear na bomba de hidrogênio. Então ela tem um potencial de explosão muito grande. E aí temos o terceiro estágio, que é chamado de fusão nuclear. Temos um processo de fusão nuclear acionado pela fissão nuclear. Caramba, o impacto dessas bombas nucleares estratégicas é terrível. Realmente é terrível. Por isso que Robert Oppenheimer foi contra isso, e lutou contra isso, e foi perseguido porque lutou contra essas bombas de hidrogênio. E, na minha opinião, injustamente perseguido ele foi, porque realmente isso daí é um absurdo. Nunca poderia existir. As bombas de hidrogênio são as que têm maior possibilidade de impacto. E a maior das maiores, a senhora das bombas nucleares de todos os tipos, a bomba nuclear estratégica de hidrogênio mais poderosa de todos os tempos, foi a bomba Kizar, produzida pela antiga União Soviética com o objetivo de chegar a 100 megatons de energia liberada. Nossa, imagina, 100 megatons de energia liberada. É a maior bomba de todos os tempos. A bomba Kizar não chegou a 100 megatons, chegou a 57, mas foi a maior explosão nuclear da história. Preste atenção aí que eu conto a história da bomba Kizar. A maior bomba nuclear da história. Essa daí é uma réplica no museu, tá? Mas por questão de segurança, para poder realizar o teste de forma segura, foi utilizado 57 megatons de energia liberada. Foi o que a bomba atingiu. Não colocaram a carga máxima. A bomba é muito pesada de manusear e precisa de uma estratégia incrível para poder realizar o teste. E essa senhora aí limpando a bomba Kizar, calma, calma, gente. É só uma réplica que está no museu. Vamos relaxar um pouco. Mas considerando um moderno míssil com ogivas nucleares, vamos pensar um valor estratégico aí de bomba nuclear estratégica de 1 megaton de energia liberada, lançado na Ucrânia, o raio de impacto
desta bomba ia atingir países que vocês estão vendo aí no mapa, como a Polônia e a Romênia, que fazem parte da OTAN. Então, o uso de uma bomba nuclear estratégica comum de 1 megaton de energia liberada, tipo um míssil com ogivas nucleares, iria provocar uma questão internacional grave, pois ia atingir também Polônia e Romênia. Seria considerado um ato de guerra contra a OTAN, que tem muitas armas nucleares, e estaríamos iniciando a Terceira Guerra Mundial. Então vale a doutrina de destruição mútua assegurada. Essa doutrina de destruição mútua assegurada é a seguinte: a arma nuclear é tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa, que se for usada, vai receber com certeza a devolução disso daí do país que recebeu a bomba. Então, você vai destruir o teu inimigo, mas tem certeza que vai ser destruído também, porque é destruição mútua assegurada. Você manda e vai vir de volta para você. Então, ninguém tem coragem de iniciar essa guerra terrível, ainda bem, né? A doutrina de destruição mútua assegurada, pessoas têm medo disso, né? Ninguém quer dar o primeiro passo, ainda bem. Ou seja, o uso de uma bomba nuclear estratégica desencadearia represálias com outras bombas nucleares estratégicas e todos, no final, seriam destruídos, os dois lados da guerra. Então, a bomba nuclear estratégica é praticamente impossível de ser usada nesta guerra da Ucrânia. Dessa forma, podemos observar que a maior probabilidade uma bomba nuclear ser lançada na Ucrânia, numa medida desespero, numa medida última, é uma bomba nuclear tática. Entenderam o motivo? Ei, você aí, tá assistindo o vídeo até agora? Tá gostando dessas informações de qualidade para você? Então, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com 2 amigos que você gosta, compartilha com um que você não gosta e valeu, gente! É isso aí, valeu! A gente vai analisar agora o impacto de uma bomba nuclear tática na cidade de Kiev, na Ucrânia. Considerando que Volodymyr Zelensky declarou já várias vezes que permanece em Kiev, ele e os membros, as lideranças de seu governo, e considerando também o mapa que estamos vendo aí, que o Palácio Presidencial no centro de Kiev é às margens do rio Dnieper, podemos concluir que o epicentro dessa suposta bomba nuclear tática seja no Palácio Presidencial, pois existe uma vasta área residencial, comercial. Então é um ponto que me parece atingir um objetivo: destruir o governo da Ucrânia. As bombas nucleares táticas variam muito em intensidade e poder. As menores podem ter até 1 quiloton. Lembrando que 1 quiloton são 1000 toneladas de TNT. Isso mesmo, 1000 toneladas de TNT. As maiores bombas táticas chegam até 100 quilotons, ou seja, 100.000 toneladas de TNT. Ah, professor, mas eu não estou percebendo isso, 1000 toneladas de TNT, o que significa? Qual é o impacto destrutivo disso daí? Vamos pegar a bomba Little Boy, lançada em Hiroshima, por exemplo. Quantas toneladas de TNT você acha que ela tinha? Tem uma noção? Tem uma ideia? A bomba Little Boy, lançada na cidade de Hiroshima no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tinha 15 quilotons de TNT. Então, hoje em dia, seria classificada como uma bomba nuclear tática. Caramba! Uma bomba nuclear tática pode ter um impacto muito vezes maior, 6 vezes maior do que a bomba de Hiroshima, a Little Boy. Caraca! Impressionante o poder das bombas nucleares, né?
É impressionante mesmo. Você vê só uma bomba tática 6 vezes mais potente do que a Little Boy. Quer dizer, 6 vezes mais destruição e morte e tudo mais. Uma tática que é considerada a mais fraquinha, né? Vamos seguindo. É impressionante. Impressionante. A tática, que é a mais fraquinha. Então as táticas vão de 1 quiloton até no máximo 100 quilotons. E a de Hiroshima tinha 15 quilotons. Por isso, eu vou simular o lançamento de uma bomba nuclear tática, que é mais fácil para pegar esses dados. E a partir dos dados de Hiroshima, vamos fazer uma simulação do impacto dessa bomba nuclear tática de 15 quilotons de TNT em Kiev, num epicentro estrategicamente escolhido por mim. Beleza? Vamos. Então, gente, olha só, essa simulação, vou explicar um pouquinho melhor aqui para vocês, é o seguinte, eu estou simulando uma bomba nuclear igual a Little Boy de Hiroshima, que atingiu Hiroshima. Então, tudo que a gente vai ver ali é, na verdade, o impacto de Hiroshima, o que ocorreu com a cidade de Hiroshima. Então, a partir desse vídeo, é uma simulação, obviamente, mas retrata a situação que ocorreu em Hiroshima. Então, dentro desse contexto, a gente vai compreender como foi a situação de Hiroshima a partir dessa explicação que se segue aqui. Beleza, gente? Estão gostando? Dá um ok aí no comentário. Qualquer coisa a gente dá uma paradinha e explica, tá? Valeu! Vamos lá. A simulação. Assim, na nossa simulação, veja bem, apenas uma simulação, teríamos um míssil com ogivas nucleares disparado da Rússia contra a capital da Ucrânia, Kiev, e detonado a 600 metros de altura, bem acima do palácio presidencial de Volodymyr Zelensky. Essa explosão ocorre após a bomba atingir uma temperatura de milhões de graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. O impacto destrutivo corresponde a 15 mil toneladas de TNT. Kiev é iluminada por um enorme clarão. Toda a população da cidade ouve um estrondo ensurdecedor. A explosão cria uma imensa bola de fogo com 30 metros de diâmetro e temperatura média de 270 mil graus Celsius. 270 mil graus Celsius. Caramba! A explosão lança mais de 200 isótopos radioativos diferentes na atmosfera, composta por partículas alfa, nêutrons e raios gama. Num raio de 340 metros abaixo do epicentro da explosão do míssil com ogiva nuclear, nada vai resistir ali. A temperatura onde antes estava o palácio presidencial de Zelensky, que é o hipocentro da explosão, atinge no solo 4.000 graus Celsius. Assim, não só o palácio presidencial de Zelensky, mas também o parlamento ucraniano derreteram a esta altura. Em um raio de... Entendeu, gente? Essa área toda aí derreteu tudo. Olha só que incrível, derreteu tudo nessa distância. Impressionante. De 1,2 quilômetros que estamos vendo aí na figura, todas as estruturas metálicas e de concreto derretem, plásticos evaporam e madeiras pegam fogo. Humanos e animais neste raio evaporam instantaneamente, restando apenas suas sombras nucleares. Tudo isso ocorrendo apenas 1 segundo após a detonação dos explosivos. A onda de choque se propaga a 1.200 km por hora, espalhando as chamas pela cidade de Kiev, destruindo tudo em seu caminho. Uma nuvem negra provocada pela explosão, destruição dos prédios e incêndios transforma o dia em noite. A bola de fogo no céu cresce atingindo 275 metros de diâmetro. O cogumelo atômico começa a se transformar,
fazendo todo o material inflamável pegar fogo. Assim, muitos incêndios se transformam em tempestades de fogo. Num raio de 1,66 quilômetros, todos os prédios, edifícios e construções já ruíram. Não resta nada de pé no círculo que estamos vendo agora no mapa. E devido ao espalhamento das chamas pela onda de choque, num raio de até quase 2 quilômetros, todas as pessoas que estiverem ali vão sofrer queimaduras do 3º grau por causa da radiação térmica. 1 minuto após a detonação da bomba nuclear, já temos milhares de mortos na capital da Ucrânia, Kiev. 10 minutos após a explosão, o cogumelo atômico já atinge 18 quilômetros de altura. Não resta nada nessa distância aí mostrada no mapa. Mas note que ainda temos uma parte da capital Kiev que não sofreu tantos danos assim. E a explosão nuclear tem efeitos restritos à zona de guerra, não atingindo nenhum país vizinho, nem mesmo a Rússia ou Bielorrússia, que estão ali em cima. Haverá um impacto ambiental nos rios e na atmosfera em torno de Kiev. Mas o cenário descrito é realmente terrível e as imagens captadas pela mídia internacional iriam provocar um clamor, um medo, um pânico generalizado no planeta. Então, gente, nós vimos aí nesse vídeo a questão da bomba nuclear, a simulação da bomba nuclear na guerra na Ucrânia. O que nós vimos ali foi o seguinte: uma bomba nuclear similar, com a mesma capacidade de destruição da bomba de Hiroshima, lançada em Hiroshima. Então, a partir não do lançamento do avião, mas de um míssil, onde ela atingiria esse impacto destrutivo bem similar ao que aconteceu na cidade de Hiroshima no fim da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, isso tudo daí foi o que aconteceu. Agora a gente vai ver o seguinte. Então, esses foram os melhores momentos da live sobre Oppenheimer. Todo mundo aqui na expectativa de assistir o novo filme do Christopher Nolan, o diretor cineasta talentosíssimo responsável pelo Interestelar. Então, hoje, nessa véspera da estreia do filme, temos aqui esses vídeos, esse apanhado do canal Cientistas Legais sobre bomba atômica e sobre Oppenheimer. Ele simplesmente construiu a bomba, foi considerado o pai da bomba atômica, mas ela foi construída porque era possível de ser construída. Seja ele ou qualquer outro cientista, Heisenberg ou qualquer outro, alguém faria a bomba atômica. Então é isso a moral da história, como na frase do Bhagavad Gita, o Deus da morte surgiria independente de quem foi o cientista que conseguiu desenvolver a bomba atômica. Então, uma remissão da figura do Oppenheimer, que foi muito massacrado durante todo esse tempo. Então, vamos agora nos preparar para assistir o filme do Christopher Nolan sobre Oppenheimer. Valeu, gente. Um abraço a todos. Valeu, obrigado pela assistência.